Agora vamos para aqui para o espiritismo. Vamos falar um pouquinho dos mentores espíritas. Bom, a ideia espírita é muito abrangente, eles estudam de uma forma, por exemplo, você tem vários mentores falados. Dos mentores, além de próprio Jesus, que eu não vou botar na lista aqui, mas vai estar mais na frente, que é mentor, claro, não pequeno, grande pra caramba. Você tem o Francisco de Assis, que também não é pequeno, aliás, vai saber o tamanho desse camarada aqui. Ele atua de uma forma impressionante, superior, com um dos maiores exemplos de encarnação também na Terra. Tá? Junto com Jesus, com Buda e alguns outros, são os caras que fizeram realmente a diferença na transmissão de informações e não só, né? Porque segundo o mesmo espírito de Francisco de Assis também foi Pitágoras, que viu coisas que a gente nem sabe como é que consegue ver, né? Detalhes que estão ali, né? Você tem Emmanuel, que era um mentor padrão, chefe de encarnação, que guiava, por exemplo, um Chico Xavier. Né? Ele não era um cara, pelo menos não se colocava Emmanuel, mas de ser a encarnação do Manuel da Nóbrega. Mas era um padre na vida, assim, né? Também tem a história do Emmanuel no livro Há 2000 anos, e nós 50 anos depois você consegue ver a história dele, tá? Ele estava lá naquela época com uma pessoa que trabalhava com um senador, acho que Públio Lentulus, se não me engano, e 50 anos depois ele vira um outro ser aí, já pagando, mudando de karma. Eles encarnam e encarna 50 anos depois. Você lembra qual é o nome do espírito 50 anos depois? Quem lembra? Ele nasceu como um negro, se não me engano. Esqueci o nome dele. Pô, alguém vai lembrar aí, cara. Você tem Joana de Andes, que é a mentora do Divaldo Franco. Tá? Alguém vai lembrar? Não é possível só eu ler esse livro. Não, Célia, ele não encarnou como Célia, era um dos espíritos que estavam lá. Ele não encarnou como a Célia, né? Ele era escravo, mas era branco, né, Isabela? Quem lembra o nome dele? 50 anos depois, tudo bem. Ela trabalha, ela é uma mentora aqui também, Nestório. Obrigado, Edivaldo. Isso aí, Nestório. Obrigado por lembrar. Valeu. O André também sabia, tá vendo? Ela trabalha na psicologia profunda, autoconhecimento, desenvolvimento emocional, direção da mediunidade superior, tanto, né, o Divaldo Franco é de brincadeira, né? Porque ele mesmo, talvez próximo do Chico, foi menos um livro, mas ele ficou mais como palestrante, foi incrível, né? Você tem o Bezerra de Menezes, dentro do espiritismo muito conhecido, ele é um cearense, aliás eu conheci o neto de Bezerra de Menezes. Eu fiquei assim, minha ideia, rapaz, quer saber, eu vou sair do aluguel, vou pegar meu FGTS, vou comprar um apartamento, vou ficar pagando 30 anos na Caixa, foi exatamente isso que eu fiz, eu vou pagar todo mês no aluguel, vou comprar um apartamentozinho, comprei e mudei 2 meses depois. Aí eu fui visitar, eu olhava lugares, não, entrava na rua, não, até que eu olhei para um lugar e falei, aqui é legal, vou lá. Adivinha quem era? Foi uma vez só que eu fui, só fui visitar um lugar, só entrei em um lugar. E o lugar deu certo. Era o neto de Bezerra de Menezes, o nome dele era não sei o que, tem no contrato. Cara, ele tá vendo, não foi? Não sei o que, Bezerra de Menezes. Ele tem isso no nome dele. Eu falei, caramba, velho, que viagem da porra. Ele tem foto dele com o pai dele, que estava mal, né? Lá no local onde ele nasceu, já estava assim, bem velhinho o pai dele. Lá no interior do Ceará, tem uma estátua lá na cidade e tal. Bezerra de Menezes, eu tive a oportunidade, não sei se foi verdade, foi o único ser que aparentemente eu vi fora do corpo, que eu posso falar, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu vi, ele estava lá e se reconheceu assim. Ele disse que ele é um diretor, um coordenador espiritual das Casas Espíritas, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Tá? Ele trabalha especificamente com curas, obsessão, ele era médico, então ele também continuou com o trabalho de médico e trabalha também em alguns processos de obsessão, cirurgia espiritual e outras coisas. Você também tem o André Luiz, que foi o Carlos Chagas, aparentemente. Eles quase foram processados pela família a filha do André Luiz ainda está encarnada, do Carlos Chagas. E na época que foi falado a questão do Carlos Chagas, que era o cara que também que descobriu a doença de Chagas pelo barbeiro, no mundo inteiro, tá reconhecido ele. Ele quase foi processado por causa disso, tá?
Então, é por isso que mudou o nome para André, não usou André Luiz, depois mudou Humberto de Campos também para Irmão X e tal. E outras coisas aí. O Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito especializado em desobsessão. André Luiz, a gente descarta apresentações, mas é um espírito que era médico também e fez algumas besteiras, apesar de ter sido muito bom. Acabou caindo no umbral por um certo tempo e depois tornou-se uma das figuras mais importantes do espiritismo. Você tem o Manuel Filomeno de Miranda, que ele é um espírito que trabalhou muito com o Divaldo Franco. Ele é ao meu ver, o mais especializado espírito para trabalho de desobsessão, processo mediúnico, doutrinação de espíritos e tratamentos espirituais complexos. Ele faz um trabalho bem forte sobre desobsessão, aumentou incrível. Ramatiz, apesar de ele não ser espírita ligado ao espiritismo diretamente, ele sim, era muito contato, inclusive, com o André Luiz. Tá? O Ramatiz, ele, apesar de ser de uma linha mais oriental, digamos assim, até participar da Fraternidade da Cruz do Triângulo, ele também é dito como uma conexão muito forte, até por estar na condição do espiritismo, por isso, tá? Mas ele não era para estar aqui, mas tá, por isso. Você tem, eu gosto muito, talvez um dos mentores que eu mais gosto por ser especializado em projeção astral, acho que é o único mentor que eu conheci até hoje, diretamente desencarnado, especializado em projeção astral, o Miramês. Eu tinha um quadro, eu tenho em algum lugar dele ainda, não lembro, tá? O Miramês, ele trabalha diretamente com filosofia espiritual, estudos evolutivos, orientação moral, desenvolvimento consciencial e saída extracorpórea. Ele é especializado em tirar as pessoas do corpo. Ele era um cara de alta evolução também, não se sabe o tamanho da evolução desse cara, ele nunca vai deixar de se transparecer. Ele é um cara que é tão forte, ele está dentro daqueles níveis mais altos, que ele faz um intermédio entre os mentores com o alto. Então, ele era mentor dos mentores, normalmente, assim, um cara muito massa. Você vê que ele está ali orientando em várias das funções dele. Ele teve uma desencarnação do lado de Francisco de Assis, ele é chamado irmão Frei Luiz, se não me engano. É um cara impressionante, assim. Ele encarnou ao lado de Francisco, ele foi para a guerra com Francisco de Assis na época. Não mataram ninguém, aparentemente, nessa guerra, mas eles foram. Você também tem o espírito Eurípides Barçanufo, que é um mentor muito massa, ele trabalha na educação espírita, pedagogia, é um cara que tem desenvolvimento mediúnico e curas espirituais. Também é um cara muito ligado ao Divaldo Franco, veio por ele, tá? Ele trabalha na orientação geral de formação de médiuns, tratamento também de escolas e como direcionar as casas espíritas, ajudou muito. Tem tantos outros, tá? Aí você vai ter outros, o Leon Denis, que fez todo o trabalho de orientação filosófica e a direção do espiritismo até certo ponto. Aí tem vários, ó. Sheila, psicografou para o Chico Xavier, mentora, tá? A Batuíra, tá? A Sheila, por exemplo, ela trabalha com tratamento especializado, auxílio à gestante, proteção infantil, desobsessão. A Batuíra também, caridade material, assistência social, proteção, orientação moral. O Meimei, né, que é proteção infantil, amor fraternal, trabalhou muito com o Chico. Você tem aí, de forma controversa e analisada, a presença do Dr. Fritz, que até hoje está por aí. Eles entram no conflito danado, porque um diz que recebe, outro diz que não é certo, outro diz que o outro não tem, que o certo é ele e tal. É uma briga aí. Mas a verdade é que o Dr. Fritz atualmente trabalha com entre 4 a 8 médiuns, segundo dizem, né? Sendo que só 2 dizem ser reais. Eu não sei dizer como é que é esse negócio, não. Mas não me cabe julgar também, não, que eles entrem lá e se entendam. Mas ele trabalhava especificamente com cirurgias espirituais, tratamentos físicos, intervenções mediúnicas muito fortes, chamando muita atenção da área médica, das áreas gerais, porque eram operações de corte mesmo, ele ia com uma faquinha velha, às vezes cortava o negócio da pessoa, segundo a pessoa ficava boa. Ao mesmo tempo, tiveram várias outras situações que foram levadas a polêmicas, não é o caso aqui. Tá, você tem o Clarencio, que eu vou falar dele, que é o mentor, ele é o mentor do Nosso Lar. Ele é um ministro da regeneração. Ele é um administrador, um dos administradores da ARI, né, coordenação de encarnação e orientador de espiritual superior e resgatador de pessoas no umbral. Tanto que foi ele que resgatou André Luiz.
Interessante. Ele também trabalha no planejamento reencarnatório e trabalha na direção das equipes socorristas todas, tá muito interessante. Deixa eu ver aqui, alguém está falando algumas coisas aqui. Ó, Agnes Prado, eu vou responder todo mundo, o vídeo é um pouquinho mais longo hoje, tá? Vou tentar tomar um corote aqui. A Paty Souza também, o Felipe, a Marines, o Marinês e o Gabriel, tá? Já respondo vocês no final. Vou responder. O Clarencio, como nós vemos, foi muito legal a ação dele. Você tem algum outro irmão José, Gabriel Delane, Camilo, tá? Que é o mentor do Raul Teixeira, segundo falam. O José Grosso, que era o mentor, um dos mentores do Valdo Vieira, mas não só. Você tem o pai Joaquim de Aruanda, que é da linha do trabalho espírita, vê que bonitinho. Aliás, no espiritismo, é porque o espiritismo entra em controvérsia com a administração antiga e o espiritismo mais novo, que é... mais novo, diga assim, depois da tentativa de não deixar os caboclos, a presença deles, os seres humanos fizeram isso numa época, daí criou-se a Umbanda. Mas, cara, quase todo o centro espírita é lotado de caboclos. Não fala na mesa lá bonito, não, porque tinha um certo ego, as pessoas eram um português rebuscado, se vestiam de branco, com terno, com cartola, as pessoas iam pra rua assim antigamente, velho. Você pegar fotos antigamente aí do Rio de Janeiro, as pessoas estão de paletó na rua, você vai ver foto de Noel Rosa de paletó no meio do samba. Que samba? Quem é que vai pra paletó de samba? Naquela época tinha, velho. Gabriel já te responde também de novo. Mas, então teve tinha um certo preconceito das pessoas sobre a simplicidade. Aliás, eu considero a Umbanda a ligação mais brasileira que tem, com maior aceitação e humildade, porque ali estão todos os seres que muitas vezes não são aceitos em todos os lugares. Não. Vê que interessante, os espíritos, sendo eles como são, não tinham local para aparecer fisicamente, porque o ser humano, enquanto encarnado, tinha preconceito. Preconceito com gays, preconceito com homossexuais de todos os lésbicas, preconceito contra negros, índios, gente que preto velho, que tinha sua manifestação de extrema positividade, para aparecer lá tinha que falar bonito. Esse foi um problema. Não é um problema das pessoas, tá? É um problema, do espiritismo. É um problema das pessoas. É isso que eu quis falar, entendeu? O espiritismo, na sua essência, é massa. Aliás, tanto é massa que a própria Umbanda e contém também o espiritismo. Eles estudam Kardec lá. Mas é só para ter uma noção de como isso aí é bobagem, tá? Aí você vai ter outros mentores, Humberto de Campos, Cornélio Pires, o Vitor Hugo, e tantos, Maria Dolores, o Glacus, o Palminha, tudo da área do espiritismo.